Pastor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Levíticos. Portanto, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vimos nos vídeos passados os regulamentos a respeito dos sacrifícios e a consagração dos sacerdotes. Nós vamos iniciar então hoje o capítulo 11 com a diferenciação dos limpos e dos imundos, ou seja, das regras sanitárias. Que eram limpas ou imundas, havia uma razão muito forte. A razão era higiênica. Então eles procuravam evitar todas as formas possíveis de contaminação. Eles não queriam a contaminação do grupo, a contaminação das pessoas. Desta forma, tudo o que eles diziam daqui para diante, nessas regras que eram religiosas, em verdade eram regras higiênicas, eram regras de saúde e, digo mais, não só de saúde individual, mas de saúde pública. Por quê? Porque os animais que eram considerados limpos eram os animais seguros como fonte de alimento. Todos os animais que eram considerados impuros, eles tinham um risco e eles apresentavam um risco maior de transmissão de doenças. Então, eles os evitavam. Por exemplo, todos os limpos eram aqueles que tinham as unhas completamente fendidas, ou seja, a unha era dividida, o casco era dividido. E eram animais que ruminam. Significa dizer que eles comem o alimento e depois eles eles engolem uma primeira vez, esse alimento vai para o estômago, lá ele é fermentado e o animal então regurgita, esse alimento volta para a boca, ele masca novamente, assim como as vacas e os bois fazem, nós vemos eles fazendo. Do nada eles estão lá deitadinhos e mastigando. O que ele está fazendo? Ele está ruminando. Então volta, ele mastiga de novo e depois engole uma segunda vez. Isso faz com que eles retirem do alimento o máximo que o alimento pode lhes dar. Se ele for, por exemplo, um peixe ou um animal aquático, ele precisa ter barbatana e escama. Ele não pode ser um animal de couro, né? Tem que ter escama. Nós sabemos que alguns peixes não têm escamas, eles têm um tipo de um couro. Estes animais não eram passíveis de serem feitos de alimento. Em relação às aves não podiam ser aves de rapina. O que é uma ave de rapina? Ave de rapina é aquela ave que come ou outras aves que elas matam ou outros animais e aves e outros seres que elas encontram já mortas. Então, estas aves não poderiam ser comidas. Poderiam comer insetos? Sim, eles comiam insetos, mas insetos que tivessem pernas traseiras longas, ou seja, aqueles insetos que pudessem pular, como um grilo, por exemplo. Estes insetos poderiam ser comidos, todos os outros não, conforme a gente vai ver agora. Então, outro tipo de animal, arganaz, lebre, porco, camelo, javali, os crustáceos. Quem são os crustáceos? Lagosta, caranguejo, camarão, porque todos esses crustáceos comem coisas apodrecidas, ou seja, corpos de outros animais, restos de outros animais.
águia, abutre, falcão, coruja, ibis, galinha d'água, pelicano, cegonha, garça, porque todos esses animais tinham um modo de vida incompatível, ou seja, eles faziam uso de outros corpos já mortos em decomposição, ou eles faziam uso de caça, né? E, portanto, eles comiam com o sangue da sua caça. Morcego também não, porque o morcego, hoje nós sabemos disso, né? Na época, muito provavelmente, eles tinham uma ideia, o morcego também faz uso de sangue e ele também transmite doenças. Insetos também não eram comidos, principalmente aos que eles sabiam que se alimentam de esterco, lixo ou carne podre. Então, todos esses animais não podiam ser comidos, ou porque eles caçavam e comiam o sangue, ou porque eles comiam cadáveres. Então, nenhum deles poderia ser comido. Também não eram puros os animais que andavam sobre a planta dos pés, aqueles que têm uma almofadinha no pé, como, por exemplo, o gato e o cachorro. A gente sabe que em algumas culturas eles comem tanto gato quanto cachorro. A carne de gato e cachorro eles apreciam, mas não entre os judeus eles não podiam comer. Os que rastejam ou que enxameiam, répteis, roedores, lagartos, minhocas, semelhantes, ou seja, serpentes, né? Nenhum deles poderia servir de alimento. Interessante aqui, meu amado, que o mel das abelhas poderia ser comido, mas as abelhas, ou seja, os animais, não poderiam ser comidos. É assim, qualquer outro que faça enxameamento também não podia fazer como alimento. Também eram considerados impuros pela mesma razão sanitária, é uma razão de saúde. Todos aqueles que tocavam em um cadáver. Não interessa se o cadáver era uma pessoa ou se era um animal. Sendo cadáver, isso tornava a pessoa impura. E ela ficava impura até quando? Até quando ela fizesse um ritual de limpeza. Então, o que ela precisava fazer? Ela precisa lavar as vestes e lavar o corpo. Depois que ela se lavasse, que ela se banhasse, que fazia um banho de purificação, quando entardecia, depois do entardecer, ela já podia participar do culto ou do rito cerimonial. Por que após o entardecer? Porque o entardecer marcava a passagem de um dia para o outro. Hoje, nós marcamos a passagem de um dia para o outro da meia-noite. Depois da meia-noite é um outro dia. Para eles, não. Entardecia, já era um outro dia. Estava acabando aquele e já começava um outro dia. Portanto, era de tarde que o dia começava. Se um vaso de barro, né, se contaminasse, porque tocou em alguma coisa contaminada, o vaso de barro deveria ser quebrado. Não havia chance para o vaso de barro. Sementes que ainda não haviam sido plantadas, que estavam secas em algum lugar, não se contaminavam. Enquanto elas estivessem secas, elas não se contaminavam. Água de cisterna também não se contaminava. Por quê? Porque ela estava em movimento. As águas paradas, sim, se contaminavam, mas as águas em movimento, as águas correntes, não se contaminavam. Depois que a mulher tinha um filho, depois do parto, ela era considerada impura. Dependendo se era um menino ou uma menina, os dias de impureza eram diferentes. Se fosse um menino, a impureza durava 7 dias.
que é o mesmo tempo da impureza pela menstruação da mulher. No 8º dia, o menino era circuncidado e aí cessava esta impureza da mulher. Entretanto, ela não podia voltar a participar nos rituais do santuário, senão depois de 33 dias. Interessante aqui, meu amado, que os 33 dias de impureza em que ela não poderia ir ao santuário e a impureza pelo parto fecham os 40 dias, né, que uma mulher, há um tempo atrás, se considerava, né, no chamado resguardo. Então, por muito tempo isso foi mantido. Hoje não existe mais esse costume, mas antigamente havia o resguardo da mulher, que era feito mais ou menos nesses 40 dias, os 7 mais o 33. A menina ficava impura, né? Se fosse uma menina, se fosse o parto de uma menina, a impureza durava mais 7 dias. Né? Por ser uma menina, então dobrava-se o tempo de 7 para 14. Lembrem-se que quando a mulher estava impura, seja pela menstruação, seja pelo parto, ela não poderia tocar em nada. Se ela tocasse em alguma coisa ou em alguém, esta pessoa e esta coisa se tornavam impuras, dependendo ou da coisa ou da pessoa. Um banho, né? uma limpeza cerimonial resolveria. Dependendo, tinha que ser quebrado, como é o caso do vaso de barro que a gente falou agora há pouco. Lembrem-se que quando aquela mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, deixou Jesus, tecnicamente, pela regra, deixou Jesus impuro. Entretanto, a pureza de Jesus era tão maior que foi ele que deixou a mulher pura. O que precisava fazer quando ou da menstruação ou de um parto? Era preciso fazer uma purificação. Podia fazer a purificação com um pombinho ou uma rola pelo pecado. E um holocausto de um cordeiro de 1 ano. Quando a mulher era muito pobre, ela poderia trocar este cordeiro ou por uma rolinha ou por um pombinho. Se os amados lembram, a mãe de Jesus ofereceu 2 pombinhos como oferta de purificação, um pelo pecado e um em holocausto. Então nós vemos aí que a família de Jesus, quando ele nasceu, era uma família pobre, porque não poderia dar em holocausto um cordeiro. A regra permitia que fosse uma rolinha ou um pombinho. Uma outra forma de impureza era a chamada lepra. A lepra não era aquela doença que hoje nós conhecemos como lepra. Era qualquer doença de pele. Podia ser uma dermatite, podia ser um furúnculo, podia ser uma pústula, podia ser uma queimadura infectada, podia ser uma micose e podia ser a lepra mesmo. Esta lepra poderia não só aparecer nas pessoas, mas eles entendiam que havia um tipo de doença que eles chamavam de lepra, que existia na parede das casas ou em tecidos. São, por exemplo, mofo, erupções minerais, podridão, algum tipo de alteração ou na parede da casa ou em tecido, que no conjunto eles chamavam de lepra. O que acontecia quando alguém tinha lepra ou quando a casa tinha lepra ou quando um tecido tinha lepra? Eles chamavam os levitas e eram os levitas
que faziam o diagnóstico da doença. Pelas características, e aí a regra traz uma série de características, uma série de indicadores de ser lepra ou não ser lepra. Então, por exemplo, cor da mancha, cor dos pelos, se o pelo estava enegrecido, se tinha mudado de cor, existência de inflamações, existência de infecções, pus, né? A inflamação não tem pus, a infecção tem pus. Lesões, feridas, por exemplo, queimaduras, inchaço, erupção, né? Aquelas feridas abertas, manchas ou coloridas ou descoloridas, quando a coisa tinha cor e ela perdia a cor, ou quando ela não tinha cor e ganhava a cor, qualquer tipo de lesão. Eles olhavam e eles determinavam se era ou se não era. Se eles ficavam em dúvida, eles deixavam por um tempo para observar. E depois, conforme a evolução, se aumentava, se diminuía, eles diziam se era ou se não era lepra. O vitiligo não é lepra. O vitiligo era considerado limpo. O vitiligo é quando a pessoa tem uma descoloração natural da pele, né? Então, muitas vezes, o amado já deve ter visto, conhece alguém tem, o vitiligo, que é uma mancha na pele. Pode ser na mão, pode ser no rosto, pode ser no corpo. Isto não era considerado lepra. Estas pessoas eram consideradas limpas, eram consideradas puras. A mesma coisa não acontecia quando a doença era a chamada tinha, que também é conhecida como impingem ou micose, ou também psoríase. Neste caso, elas eram consideradas impuras, eram consideradas leprosas. E se fosse considerado leproso, havia um comportamento, eles tinham que se comportar de uma determinada forma. Ele deveria se comportar como quem está em luto, ou seja, não se arruma cabelo, se cobre barba, se cobre bigode, não se arruma. E quando ele estivesse andando perto de outras pessoas, ele deveria clamar imundo, ou seja, ele deveria dizer que ele era leproso, avisando as pessoas para não tocar nele. Eles viviam fora do arraial, não havia contato com a sociedade, que era para não passar esta doença. Eles não tinham comunhão espiritual durante esse tempo e eles não podiam sacrificar. Se eles fizessem qualquer tipo de sacrifício, primeiro que o sacrifício não era aceito porque eles estavam impuros. E aí o que acontecia é que eles eram afastados, eles eram cortados do convívio público. O ritual de purificação, quando eles eram sarados, algumas doenças com o tempo passava. Ele era curado. Então, quando eles eram curados, havia um ritual. A cerimônia era uma cerimônia que durava uns 8 dias. Tá? Eles tinham que apresentar 2 aves junto com madeira de cedro, estofo de carmesim, cor carmesim e isopo. Então, uma destas aves era morta num vaso de barro sobre águas correntes. O sangue desta ave era guardado e a outra ave era molhada nesse sangue. Junto com esse sangue, eles colocavam a madeira de cedro, o estofo de carmesim e o isopo. E esta ave, então, era molhada nesse sangue. Depois disso, ela era solta no campo, ou seja, a doença se afastava para longe. Este mesmo sangue era aspergido, era jogado sobre o curado. Então, o sangue era aplicado na orelha direita, no polegar da mão direita, no polegar do pé direito e por sobre o sangue ele colocava também sangue, azeite e o resto que sobrava do azeite ele colocava na cabeça.
ele jogava na cabeça. Se o amado observar, é o mesmo ritual para o sumo sacerdote, né? Ouvir a voz de Deus, fazer as coisas de Deus, andar no caminho de Deus. Eles se lavavam totalmente, raspavam todo o cabelo, lavava também o corpo. Não havia um único cabelo, um único pelo no corpo desta pessoa, porque eles retiravam absolutamente tudo. Era um ritual de purificação, de limpeza. 7 dias depois, eles faziam a mesma coisa. Eles retiravam todos os cabelos que porventura já tivesse crescido, eles lavavam a roupa e o corpo. E daí ele oferecia um cordeiro pela culpa e um pelo pecado, e outro em holocausto. Então, um pela culpa, um pelo pecado e um em holocausto. As ofertas de manjares era constituída de farinha misturada com azeite. Se fosse uma lepra de roupa ou tecido, né, eles iam observar uma cor esverdeada ou avermelhada, que é a cor do mofo, que é a cor de um fungo. Isolava-se o tecido, a roupa, por um tempo, e se confirmada a lepra, esta roupa deveria ser queimada. Se não fosse, se ela não crescesse, se ela diminuísse, poderia ser lavada, ficaria limpa e a pessoa poderia usar de novo. Lembre-se que naquela época ter muitas roupas, muitos tecidos não era regra. As pessoas tinham no máximo 2 vestimentas. Então, havia um dano bastante grande se pegasse lepra na roupa. Então, a destruição tinha um efeito bastante grande. Finalmente, a lepra das casas. A lepra das casas era qualquer erupção, qualquer mancha, que também podia ser avermelhada ou esverdeada. É um mofo, é um fungo que nasce, que cresce. A casa também era isolada por uma semana e se espalhou, fazia-se um tratamento. Pedra, alvenaria, o material todo que foi afetado era retirado junto com a argamassa. A argamassa nem sempre era de cimento, às vezes era feito de um outro material. Tudo isso era substituído. Se persistisse, a casa deveria ser demolida, com aquelas implicações econômicas que nós já vimos. Portanto, muito sério o tratamento das doenças para se evitar, portanto, contaminação, para se evitar, portanto, um estado sanitário bastante complicado. Amém, amados? Bons estudos!